O convite chegou numa terça-feira. Não era bem um convite. Era uma notificação de reunião disparada com menos de 24 horas de antecedência, sem pauta definida, com o título genérico que qualquer pessoa do mercado reconhece como o tipo que antecede uma má notícia: alinhamento estratégico. Eu sei, Beto. O manobrista chegou com o carro. Lara abriu a porta antes que ele alcançasse a maçaneta. Pode mandar as notificações para o Dr. Peixoto. Fala que é para ele agilizar o processo. Quero tudo fechado antes do fim do trimestre. Eles vão descobrir antes disso. Que descubram. Ela entrou. Ah, Beto. Oi. Não conta para ninguém que eu fui a pé. Dona Teresa pôs a pasta na mesa. Abriu. Colocou 3 documentos lado a lado com cuidado, como quem arruma algo que ficou guardado por tempo demais. O primeiro é o contrato original de 91, a voz plana, do tipo que aparece quando as emoções já foram processadas há muito tempo. Assinado pelo meu marido, pelo Eduardo Veiga e pelo Gilberto Sarti, em partes iguais. Terços. Passou para o segundo. Esse é o aditivo de 93, ainda os 3, ainda em terços. O terceiro. E esse é o documento de saída do Eduardo, de 94. Lara se inclinou para ver. A assinatura do Eduardo nesse último documento, Dona Teresa disse, é diferente das 2 anteriores. Não levemente diferente, do jeito que qualquer perito percebe em 3 minutos. O silêncio mudou de natureza. Você guardou isso por 30 anos, Rafael disse. Seu pai pediu que eu guardasse e não fizesse nada. Ela sentou na cadeira vazia. Achava que o Gilberto ia, em algum momento, fazer a coisa certa. Questão de tempo e consciência. As mãos abertas em cima da mesa. Seu pai tinha muita fé nas pessoas. E o Gilberto nunca fez. Nunca. Rafael olhou para Camila. Ela estava junto à janela com uma posição que não era mais a mesma de quando havia ficado de pé para argumentar. O Gilberto Sarti é o tio da Camila, ele disse. Não para ninguém em específico. Arrumando as peças em voz alta. Ele te indicou para o meu pai. Você entrou no grupo com 26 anos, sem experiência suficiente para o cargo. Eu sempre achei que era nepotismo simples. Rafael, ele precisava de alguém de dentro. A voz não estava alta, era pior do que se estivesse. Alguém que fosse defender os interesses certos, sem saber que eram os errados. Camila ficou com aquilo. E Lara viu, no rosto dela, o momento em que uma pessoa que havia passado anos sendo competente e estratégica entende que a competência toda havia sido usada para defender algo que não merecia ser defendido. Não era bonito de ver. Não era o tipo de coisa que você desejava ver em ninguém, independente do que a pessoa havia feito. Eu não sabia, Camila disse, a voz baixa e direta, sem a armadura de antes. Eu sei que você não sabia, Rafael disse. Mas você bloqueou o primeiro contrato da Lara. Você tentou interferir na auditoria de compliance e você agiu cada vez exatamente do jeito que convinha ao Gilberto. Camila pôs a mão no encosto da cadeira. Eu via ela chegando aqui e alguma coisa não fechava. Ela olhou para Lara. Tentei proteger a empresa. De quem? Rafael perguntou. Ninguém respondeu, porque a resposta estava na pasta de couro em cima da mesa e nos 30 anos que ela havia ficado guardada, esperando alguém trazê-la. Camila foi a primeira a sair. Não foi demissão, nem expulsão. Ela foi até a cadeira onde havia posto o casaco, pegou e saiu com a postura que a mãe havia ensinado para usar em qualquer situação, que era tudo que ela ainda tinha disponível naquele momento. Patrícia foi embora na sequência, sem precisar ser dispensada. Dona Teresa ficou mais uns minutos. Tomou um café, que apareceu sem que ela pedisse, e depois se levantou com a pasta de couro debaixo do braço. Parou na porta e olhou para Lara. Seu pai, ela disse, ia gostar de saber que foi você. Saiu sem esperar resposta. A risada curta de Beto chegou antes da resposta. A dona tem 7 bilhões, mas prefere tênis de borracha a carro com motorista. Da Manchete. Exatamente. Ela desligou e entrou no trânsito da tarde. Antes de você continuar ouvindo essa história, para um segundo aqui.
Se você chegou agora, aperta em inscrever, porque essa história ainda não acabou e tem muita coisa ainda por vir. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todos. Rafael ficou olhando para o documento de 94. Depois para Lara. O que você quer fazer com isso? Ela estava com a caneta na mão, mas não estava escrevendo. Ficou girando ela entre os dedos 2 vezes. 3. Existe um caminho que preserva o conselho e a estrutura operacional. O Peixoto montou o modelo. Você vai querer ver os números antes de qualquer decisão. Vou. Mas a forma como disse deixava claro que o que ele queria ver primeiro não eram os números. Você podia ter chegado com os 43% e com os documentos do Peixoto e ter feito tudo isso de longe, sem o estúdio, sem vir pessoalmente, sem nada disso. Podia. Por que não fez? Ela ficou olhando para a mesa por um momento. Porque eu precisava entender o que o meu pai havia construído antes de decidir o que fazer com o que sobrou disso. Uma pausa. E por que existe diferença entre ganhar uma coisa e entender por que você a quer? Rafael ficou quieto. Essa era a parte que ele não havia calculado. Não a estrutura da aquisição, não os documentos, não os 43%. Era isso, que ela havia chegado ali não só com um plano, mas com uma pergunta que ela mesma ainda estava respondendo. Saíram da sala uns 20 minutos depois. O andar estava quase vazio. No corredor, passaram pela galeria de fotos mais uma vez. Dessa vez, Lara parou de verdade. Rafael parou do lado. Ficaram em silêncio por um tempo. Eles parecem novos nessa foto. Ela disse. Meu pai tinha 32 anos. Rafael olhou para o homem que reconhecia pela postura, antes pelo rosto. O seu? 30. Ela enfiou as mãos no bolso do blazer. Ele me contou uma vez que havia aprendido mais naquele projeto do que em todo o resto somado. Não em termos técnicos. Ela ficou olhando para a foto. Aprendeu o que as pessoas fazem quando o dinheiro e a lealdade entram em conflito. O que ele aprendeu? Que lealdade perde quase sempre. Uma pausa pequena, mas não sempre. Rafael virou levemente a cabeça. Ela ainda estava olhando para a foto. Você vai ficar no conselho? Ele perguntou. Depende do que o conselho decidir. E se eu te pedir que fique? Ela ficou com a pergunta. E não foi a pausa de quem não sabe o que responder. Foi a de quem está decidindo quanto da resposta colocar em palavras e quanto deixar no espaço entre duas pessoas que já haviam dito mais do que planejavam naquele dia. Manda o Peixoto falar com o seu jurídico, ela disse. A gente começa pelos números. Ele assentiu. Mas ficou parado. Rafael. Oi. Os números, ela disse, com um traço de algo na voz, que não era profissional, nem não era, começam amanhã. E foi pelo corredor, com a pasta debaixo do braço e o passo de quem sabe exatamente aonde está indo. O mesmo passo de sempre. Só que hoje havia alguma coisa diferente na leveza com que ela o dava, e Rafael ficou olhando por tempo suficiente para notar isso. Depois olhou de volta para a foto. Seu pai. O pai dela, um canteiro de obras em Santo André, que havia virado complexo, depois história, depois uma pasta de couro que esperou 30 anos para ser aberta na mesa certa. Ele não sabia ainda o que o conselho decidiria, não sabia o que Camila faria agora, não sabia o nome do que havia começado no corredor e que não tinha nada a ver com cotas nem com contratos. O que ele sabia era que a mulher que havia ido embora pelo corredor havia passado 2 anos comprando ações de uma empresa que poderia ter comprado de uma vez, porque havia precisado entender o que ela era antes de decidir o que fazer com ela. Isso era, ele pensou, uma forma bastante específica de lealdade, a mais rara também. O estúdio Lara ocupava metade do 12º andar de um prédio em Pinheiros, que tinha o charme tranquilo de quem já foi mais movimentado e encontrou paz nisso. As paredes tinham projetos emoldurados que não eram portfólio para cliente ver. Eram registros, trabalhos que haviam funcionado no mercado real, com pessoas de carne e osso que compraram o produto no fim.
Ninguém perguntava de onde vinha o dinheiro para manter aquela operação com 3 pessoas. 3 dias depois, o Peixoto e o jurídico do Grupo Monteiro estavam na mesma sala pela primeira vez. A reunião durou 4 horas e terminou com um acordo de governança que nenhum dos lados havia proposto no começo e que os dois assinaram com a expressão de quem chegou num lugar melhor do que onde havia partido. Camila Sarti pediu desligamento na mesma semana, formal, sem escândalo, com os trâmites certos. Rafael assinou sem comentário adicional. Tinha coisas que você deixa ir, não porque não importam, mas porque segurar seria mais custoso do que o custo real da perda. Numa quinta à tarde, Lara foi ao estúdio de Pinheiros. Beto estava na mesa, com 3 abas abertas e cara de quem havia terminado algo difícil. Fechou? Ele perguntou. Fechou. Ele ficou quieto 2 segundos. Depois, e agora? Lara pôs a pasta em cima da mesa e ficou olhando para o pátio lá embaixo. Os motoboys cruzavam o quarteirão no mesmo ritmo de sempre, indiferentes a contratos, a acordos e a histórias de 30 anos que haviam levado 2 gerações para resolver. Agora a gente trabalha, ela disse. Beto abriu a 4ª aba e a tarde continuou. Para você que chegou até aqui, eu quero saber uma coisa. Qual foi o momento que mais te pegou nessa história? Foi quando a Lara colocou o documento de 94 na mesa? Foi quando a dona Teresa chegou com a pasta de couro que ela guardou por 30 anos? Ou foi lá atrás, quando a Lara parou pela primeira vez na frente da foto no corredor e ficou 2 segundos a mais do que devia? Me conta nos comentários. E fala de onde você está ouvindo isso agora e que horas são aí. A gente lê todos. Se essa história chegou até você de alguém, manda para mais uma pessoa que precisa ouvir isso hoje. Às vezes a história certa encontra a pessoa certa na hora certa. Dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história. E se você ainda não está inscrito, aperta inscrever agora. Tem muito mais por vir. A maioria dos clientes imaginava algum sócio invisível, algum investimento bem colocado. Ninguém perguntava porque o trabalho era bom e porque Lara não deixava espaço onde a pergunta pudesse caber. Ela havia aberto o estúdio 3 anos antes, depois de uma temporada longa, tomando decisões de cima. Havia chegado num ponto em que o que ela assinava vinha filtrado por tantas camadas que ela não sabia mais se tinha a ver com o que acontecia lá fora. Queria entender a textura das coisas de perto. Queria saber como era ser a pessoa que aguarda na recepção sem saber se a reunião vai dar em algo. Queria saber quem tomava as decisões menores, as que nunca chegavam ao conselho e o que acontecia quando elas erravam. Agora sabia. Naquela tarde, Lara ficou no estúdio até às 7h30. Terminou o documento de transição que entregaria ao Grupo Monteiro ao final do contrato. Detalhou mais do que era obrigada, porque era assim que ela fazia as coisas, independente do que estava do outro lado. Beto foi embora às 5, com um até amanhã, que era uma pergunta travestida de despedida. Você tem certeza do que está fazendo? Ela tinha certeza, havia mais tempo do que qualquer pessoa ao redor dela imaginava. 3 semanas depois, Rafael Monteiro descobriu o problema numa reunião de sexta às 8 da manhã. O estúdio contratado em substituição estava com dificuldades na segunda etapa. Não era questão de prazo, que seria administrável. Era uma dificuldade conceitual. A base que deveria sustentar tudo o que viria depois simplesmente não existia na documentação entregue, e a nova equipe não conseguia construir sobre o que não estava lá. De onde vinha esse material? Rafael perguntou. Patrícia, sua gerente de projetos, tinha o hábito de dar notícias ruins com voz completamente neutra, do estúdio Lara. As primeiras 6 semanas de contrato, só que o que elas entregaram era resultado de 3 meses de pesquisa de campo que aconteceu antes do contrato começar. Esse material não estava no escopo formal. A gente não pagou por ele, e ele não entrou na documentação de transferência. Por que não estava no escopo? Porque elas fizeram por conta própria, sem cobrar. Rafael ficou quieto por tempo suficiente para que toda a sala entendesse que o silêncio não era confusão. Quanto a gente perde se tentar reconstruir do zero, entre 6 e 8 semanas. No mínimo, ele olhou pela janela.
São Paulo tomava café com pressa lá fora, como toda sexta-feira. Liga para o estúdio Lara, ele disse. Lara Veiga leu o e-mail enquanto tomava café na janela do estúdio. Ficou talvez 2 minutos olhando para o pátio lá embaixo, os motoboys cruzando o quarteirão num ritmo que não mudava com nada. Depois, fechou o celular, terminou o café e foi. Rafael chegou ao estúdio na segunda-feira seguinte, às 14 em ponto, sozinho, sem assistente, sem Camila, sem o escudo humano que pessoas no nível dele costumavam trazer para visitas a fornecedores. Ele olhou para o espaço com a atenção de quem está calculando alguma coisa. Lara estava na mesa do fundo com 3 monitores abertos. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, fez um gesto para o assistente e ficou mais 30 segundos terminando o que estava fazendo antes de se levantar. Serviu café sem perguntar se ele queria. Sentou de frente. Preciso que você retome o projeto, Rafael disse. Sem rodeio, como da última vez. Mas o tom era outro. Na última vez, havia a confiança de quem descarta o que não precisa mais. Agora havia algo mais próximo de um homem tentando não demonstrar que errou. A metodologia que vocês desenvolveram nas primeiras semanas é parte crítica da estrutura. A empresa que a gente contratou, eu sei, disse Lara. Ele parou. Acompanhei a situação. Ela disse, não era arrogância. Era uma informação. O problema não é de execução. O mapeamento que fizemos envolveu pesquisa de campo que aconteceu antes do contrato começar. A nova equipe não tem esse material, porque ele nunca entrou no escopo formal. Rafael ficou com aquilo um segundo. Por que você fez pesquisa antes do contrato? Porque era necessário para o projeto funcionar. E não cobrou. Não estava no orçamento aprovado. Ele a olhava de um jeito que ela reconhecia. O jeito de quem tentou encaixar uma peça num esquema que fez sentido por semanas e agora começa a suspeitar que o esquema estava errado desde o início, não a peça. O celular dela vibrou na mesa. Ela olhou, levantou um dedo e foi para a janela. Quando falou, a voz tinha outro ritmo, mais curta, mais exata, quinta. Ela disse, os termos são os do Dr. Peixoto, não os anteriores. Confirma com o conselho e me passa retorno até amanhã cedo. Certo. Desligou e voltou para a mesa como se nada. Rafael estava com a xícara de café na mão, mas não havia bebido. Ela percebeu que ele tinha ouvido. Você vai mandar proposta? Ele perguntou. Com quais termos? Os meus. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois. Escuta, eu errei no processo de avaliação. A análise que recebi não estava completa. Ele não disse o nome de Camila, mas o espaço onde o nome deveria estar era audível. Não é desculpa, é contexto. Era o mais próximo de um pedido de desculpa que um homem como Rafael Monteiro conseguia chegar sem preparação. Lara não recompensou nem puniu. A proposta chega amanhã, ela disse. Chegou às 8 da manhã seguinte. Rafael leu antes da primeira reunião. Depois chamou Camila, 60% acima do contrato anterior, Camila disse, com a voz de quem lê uma sentença absurda em voz alta. Cláusula de propriedade intelectual sobre a metodologia e acesso ao briefing completo. Oisai, li, Rafael. Isso é ela aproveitando a situação para quanto a gente gasta se o projeto atrasar mais um mês. Camila ficou quieta, aproximadamente 3 vezes o que ela está pedindo. Não era pergunta. A prova. Camila saiu com o maxilar fechado num ângulo que Rafael conhecia e havia aprendido a não comentar. Havia questões que se escolhe não ter dentro de uma empresa. Algumas voltam de outra forma mais tarde, mas isso era para depois. Dona Teresa Monteiro chegou sem avisar, como sempre. 72 anos, bengala que usava mais como acessório do que como apoio, e o hábito de entrar na sala do filho como se fosse ela quem assinava os contratos. Rafael, às vezes, achava que era de fato. Fui visitar o estúdio da menina, ela disse, sentando na cadeira de frente, sem cerimônia. Rafael ergueu os olhos da tela. Como assim, mãe? Fui lá. Queria ver o trabalho. Uma amiga minha tinha um projeto parecido há muitos anos e eu lembrei do nome. Ela pôs a bolsa no colo com cuidado. Menina interessante. Como ela foi com você? Foi a pé.
O grupo Monteiro ficava 11 minutos caminhando. Beto, o único funcionário do estúdio Lara, que sabia de fato o que havia para saber sobre a patroa, tinha o hábito de dizer que quando Lara ia a pé para um compromisso, era sinal de que ela já havia decidido tudo antes de sair de casa, que o trajeto era menos um caminho e mais um ensaio. Dessa vez ele não estava errado. Dona Teresa ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem está pensando, o silêncio de quem já pensou e está decidindo quanto dizer. Educada, direta, tem algo nela que não combina com o tamanho daquele escritório, meu filho. Ela olhou para o filho com a expressão que Rafael associava a lições embrulhadas em frases curtas. O pai dela era uma pessoa de muito respeito. Não preciso te contar mais do que isso agora. Rafael abriu a boca. Aprova o contrato dela, Dona Teresa disse, levantando com a bengala, e desta vez lê direito antes de assinar. Saiu antes que ele respondesse. Rafael ficou com meia frase presa na garganta e com a sensação de que a visita não havia sido uma coincidência. Com a mãe, raramente era. A assinatura aconteceu na quinta-feira. Rafael foi buscar Lara na recepção, ele mesmo, sem assistente, o que não passou despercebido pelos funcionários que cruzavam o corredor. Camila apareceu na porta da sala de reuniões com um sorriso 3 graus abaixo do habitual, e Lara não deu o prazer de notar. O corredor do andar executivo tinha fotografias nas paredes, obras erguidas ao longo dos anos, momentos da história do grupo. No meio da galeria havia uma foto maior, em preto e branco, de 2 homens apertando as mãos num canteiro de obras que Lara não reconheceu à primeira vista. Ela parou. Foi menos de 3 segundos. Rafael estava um passo à frente e quase não percebeu. São meu pai e o sócio fundador, ele disse, voltando. Décadas atrás, a empresa começou com 3 funcionários e um terreno em Santo André. Lara olhou por mais um segundo. Depois continuou caminhando. Impressionante, ela disse. Não estava se referindo à história da empresa. Rafael não perguntou o que ela quis dizer, mas notou que ela havia parado. Na sala de reuniões, ela usou a própria caneta. Leu as últimas 2 páginas antes de assinar, devagar, do jeito de quem lê de verdade. Você sempre lê tudo? Rafael perguntou. Sempre. Ela assinou e passou de volta. Você não? Ele não respondeu. Mas a resposta era audível no silêncio, e a resposta explicava mais do que o contrato. Às 22 horas, Lara estava numa outra sala, não em Pinheiros. No 39º andar de um prédio na Faria Lima, que a maioria das pessoas associava ao escritório de uma gestora de fundos, porque era o que estava escrito na placa do andar de baixo. A sala tinha mesa redonda, 4 cadeiras e uma tela. Na tela, 2 rostos. Dr. Peixoto, de São Paulo, com uma pasta aberta na frente, e Marcos, de Zurique, que era o mais silencioso dos 2, e geralmente o que dizia o que importava. O processo está dentro do prazo, disse Peixoto. Se eles não perceberem o movimento nas próximas 6 semanas, a gente fecha a aquisição antes que tenham como reagir. Não vão perceber, disse Lara. Rafael Monteiro não leu os documentos com atenção suficiente. Um silêncio curto. Depois Marcos perguntou. Você foi pessoalmente hoje? Fui. Hã? Lara ficou quieta por um momento. E nada. Continua como planejado. Encerrou a chamada. Ficou sozinha na sala com a tela preta e o barulho lá fora. Continua como planejado. Era a resposta certa. Era a resposta que ela havia dado para cada variável que havia entrado no cálculo original. Só que calcular uma coisa de longe e cruzar o corredor do 32º andar com ela eram coisas diferentes. Ela havia parado na frente de uma foto que não devia mais significar nada e havia ficado ali por 3 segundos, que eram 2 a mais do que deveria.
O processo estava dentro do prazo. O problema era que ela ainda não sabia se o que estava dentro do prazo era tudo. Nas 3 semanas que se seguiram à assinatura, Lara foi ao Grupo Monteiro 4 vezes. Cada visita tinha pauta entregue com 24 horas de antecedência e terminava antes que o horário combinado acabasse. Rafael notou o padrão na segunda visita, não comentou e preferiu não perguntar se ela tinha compromisso depois ou se simplesmente não desperdiçava minuto. A recepcionista do 32º andar sorriu e pediu que aguardasse. Lara aguardou 2 minutos com a pasta no colo e os olhos no envidraçado que dava para São Paulo. Depois entrou. A resposta, como ele foi descobrindo, era as 2 coisas. Na terceira visita, eles trabalharam juntos por quase 3 horas numa sala menor, sem equipe. Lara tinha o costume de usar o próprio caderno, não o tablet que Rafael achava que todo mundo usava agora, e escrevia com uma letra que era menor do que parecia caber na mão dela. Quando ela abria o caderno numa reunião, as pessoas ao redor sempre tentavam ler e quase nunca conseguiam. Naquela tarde, o assunto era a segunda fase do projeto. Lara colocou 3 perguntas na mesa que Rafael não esperava, do tipo que só aparecem quando alguém entende a estrutura de baixo para cima, não de cima para baixo. Como você sabe que esse é o gargalo? Ele perguntou, na segunda questão. Ela cruzou as mãos em cima do caderno, porque a terceira etapa depende de uma validação que ainda não existe, e a sua equipe atual não tem o protocolo para gerar essa validação dentro do prazo que vocês anunciaram para o conselho. Rafael ficou quieto 2 segundos. A gente não anunciou prazo para o conselho nessa reunião. Não nessa, na de março. Ele não respondeu imediatamente, porque a reunião de março havia sido interna. Havia saído em ata, mas atas de conselho não eram documentos públicos. A única forma de alguém de fora saber o conteúdo era se alguém de dentro tivesse falado, ou se alguém de fora tivesse acesso a mais do que deveria. Você tem acesso à ata? Ele perguntou. A voz neutra, mas a pergunta não era casual e os 2 sabiam. Lara abriu o caderno numa página nova. Tenho acesso ao que qualquer fornecedor estratégico tem acesso, Rafael. Me passaram o contexto de prazo quando assinei o segundo contrato. Ela não ergueu os olhos enquanto falava. Se ninguém te avisou, você tem um problema de comunicação interna que não tem nada a ver com o projeto. Ele ficou olhando para ela por um momento. Depois pegou o próprio celular e mandou uma mensagem para Patrícia que ela não leu, mas imaginou o conteúdo. Sai dali sem saber o que havia acontecido. Exatamente. Só que havia uma peça no tabuleiro que ele não havia colocado lá. Camila Sarti tinha o hábito de trabalhar até às 21 horas, quando havia algo que a incomodava. Não porque era workaholic. Porque depois das 6, o escritório ficava vazio e ela podia pensar sem precisar administrar a expressão do rosto. Ela estava no escritório às 21h15, quando abriu a planilha que havia pedido para a área de compliance preparar. Histórico de fornecedores, contratos e auditorias dos últimos 5 anos. Uma análise de rotina, ela havia dito. Ninguém questionou, porque ela era diretora comercial, e pedir auditorias era parte do cargo. O estúdio Lara aparecia na linha 32. Camila foi até lá e expandiu. Contrato vigente havia 18 meses antes do cancelamento. Nenhum atraso, nenhuma notificação de problema, nenhum ticket de suporte aberto, crédito verificado, impecável, histórico de pagamento de fornecedores e terceiros, 0 inadimplências, faturamento declarado, modesto, compatível com um estúdio de 3 pessoas. Camila fechou a planilha e abriu outra aba. Era o que havia pedido para o analista dela na semana anterior, em separado, sem registrar como solicitação formal. Clientes anteriores do estúdio Lara. Não os que constavam no portfólio público, os que constavam nas notas fiscais.
A sala de reuniões tinha mesa de vidro, cadeiras de couro bege e vista para o minhocão. Rafael Monteiro estava na cabeceira com a gravata afrouxada de um jeito que Lara imaginou calculado para parecer descontraído. Ao lado dele, Camila Sarti, diretora comercial do grupo, com aquele sorriso que chegava 2 segundos antes das palavras e que Lara havia aprendido a tratar como aviso de fumaça, não de calor. Tinha ali o nome de 4 empresas, todas de médio porte, todas em segmentos diferentes. Camila reconheceu uma delas porque havia acompanhado a trajetória. Havia sido adquirida 2 anos atrás por um fundo que não tinha site, só um endereço em São Paulo e um CNPJ registrado no Mato Grosso do Sul. Ela anotou o número do CNPJ num post-it e colou na borda do monitor. Só um detalhe para checar. Provavelmente nada. Só que Camila tinha o costume de checar os detalhes que todo mundo achava que eram nada. Dona Teresa Monteiro gostava de tomar café no início da tarde, quando o barulho do meio-dia já havia passado e a cidade ficava naquela suspensão curta antes de recomeçar. Ela ligou para o estúdio numa quarta, falou com uma voz de quem não estava acostumada a receber não como resposta e convidou Lara para um café na quinta às 14. Não era pedido. Era convocação com boa educação por cima. O apartamento de Dona Teresa ficava num prédio na Consolação que tinha o tipo de silêncio que só existe quando as paredes são grossas o suficiente. Uma empregada abriu a porta. A sala tinha obras de arte que não eram decoração, eram coleção, e livros que eram lidos, não expostos. A própria Dona Teresa estava numa poltrona de couro com um livro virado para baixo no braço. Ela não fingiu que havia acabado de parar de ler. Simplesmente fechou, pôs na mesinha e indicou a cadeira em frente. Lara. Obrigada por vir. Obrigada pelo convite, Lara disse. A empregada trouxe café em xícaras de porcelana fina. Dona Teresa esperou ela sair antes de falar. Você parou na frente da foto no corredor, ela disse. Não era pergunta. Lara pôs a xícara na mesinha com cuidado. Sim. Por quê? Porque reconheci o canteiro de obras. É o projeto do Complexo Anhaia. Saiu nos jornais na época. Dona Teresa ficou em silêncio. Depois, você tinha quantos anos? Não havia nascido ainda. Lara ergueu os olhos. Mas meu pai guardava o recorte. O silêncio que se abriu entre as duas tinha um peso específico, do tipo que carrega mais informação do que as palavras ao redor conseguem conter. Seu pai, Dona Teresa disse devagar. Não era confirmação. Era alguém testando o peso de uma afirmação antes de colocar o pé nela. Ele nunca falou sobre o projeto com detalhes, Lara disse. Só que foi importante, que havia aprendido muito ali. Dona Teresa pegou a xícara com as 2 mãos. Seu pai era um homem muito inteligente. Ela falou como se fosse uma frase comum, mas havia algo na forma como ela desacelerou nas últimas 3 palavras. Lara não respondeu imediatamente. Estava olhando para a xícara. Depois ergueu o olhar. A senhora o conheceu. Conheci. Dona Teresa pousou a xícara. Há muito tempo. Antes de muita coisa. Ela olhou para Lara com a atenção de quem está comparando o presente com uma memória que ficou parada no tempo. Você tem os olhos dele. Não é elogio nem crítica. É observação. Lara ficou quieta. Ele foi embora cedo, disse Dona Teresa. Foi. Deixou alguma coisa para você. Não era pergunta dessa vez também. E a forma como foi dito, nem com pena, nem com sentimentalismo, só com o peso exato do que representava, fez Lara entender que a mulher sabia mais do que estava dizendo. Muito mais. E havia decidido dizer exatamente o quanto havia dito, não um grama a mais. Deixou, Lara disse. Dona Teresa abriu um sorriso pequeno, do tipo que não chega aos olhos, mas não é falso. Muito bem. Pegou a xícara de volta. Como está o projeto com o Rafael? E assim, a conversa mudou. Mas nenhuma das duas fingiu que havia mudado de verdade. Lara, obrigada por vir num prazo tão curto. Camila deslizou uma pasta pela mesa. Preparamos tudo aqui. Lara não abriu a pasta. Olhou para Rafael. Ele não enrolou. Pelo menos bom nisso.
tomamos uma decisão de reposicionamento da nossa cadeia de fornecedores. O contrato com o estúdio Lara não será renovado. Encerramos na data original, 30 dias a partir de hoje. Camila inclinou levemente a cabeça. Preparamos uma compensação acima do valor contratual. Achamos que é o justo. Na semana seguinte, Rafael foi ao estúdio sem avisar. Não era o combinado. Lara estava numa ligação quando ele chegou. E Beto, que havia atendido a porta com a expressão de quem não estava esperando visita, fez um gesto vago para a sala de espera, que tinha 2 puffs e uma planta de folha larga que parecia prosperar sem esforço. Rafael ficou em pé. Ouviu, sem querer, o que vazava pela parede de vidro do fundo. Não eram palavras exatamente. Era o tom. Lara estava falando num ritmo completamente diferente do que usava nas reuniões. Mais rápido, mais curto, com interrupções que vinham dela mesma, do tipo que acontece quando a pessoa do outro lado não está no nível da conversa, e você precisa pausar para traduzir. Era o ritmo de alguém que toma decisões acima do que está sendo discutido. Quando ela saiu da side table, não the table, só foi até a mesa. Pegou a pasta que ele havia marcado para deixar na próxima visita e entregou. Você poderia ter mandado buscar. Preferi vir, ele disse. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Tá, indicou a cadeira da mesa de frente. Já que veio, senta. Eles ficaram 1 hora. Rafael perguntou mais do que o projeto pedia, e ela respondeu mais do que era obrigada. Num determinado ponto, ele perguntou de onde havia vindo o modelo de análise que ela usava na metodologia, porque ele havia visto algo parecido em 2 contextos muito diferentes e não conseguia traçar a origem. Ela ficou 1 segundo em silêncio. É uma combinação de coisas, ela disse. Um professor de análise estratégica que eu tive na graduação e trabalho de campo dos últimos anos. Onde você estudou? Uma pausa curta. Fiz graduação aqui em São Paulo. Pós fora. Fora onde? Londres. Depois Chicago. Ela fechou a pasta. Por quê? Curiosidade. Curiosidade de quê? Rafael ficou com a pergunta por um momento. De onde vem uma pessoa que faz o que você faz, do jeito que você faz? Lara encontrou o olhar dele, e ali houve um daqueles momentos que não duram mais do que 4 ou 5 segundos, mas que têm o peso de uma conversa inteira. Ela poderia ter dado uma resposta segura. Tinha 3 prontas. Não deu nenhuma das 3. De um lugar que já não existe mais, ela disse. Do jeito que era. Ele não perguntou o que isso queria dizer, e ela não explicou. Mas quando ele saiu, 15 minutos depois, os 2 tinham a sensação discreta e incomoda de que havia sido dito mais do que as palavras cobriam. Naquela noite, Beto ficou depois das 6. Ele só fazia isso quando havia algo que não cabia numa mensagem. Lara estava na mesa com os relatórios do Peixoto abertos quando ele apareceu na porta e encostou no batente com os braços cruzados. Ele foi aqui de novo, disse Beto. Foi. Sem me avisar, sem me avisar. Beto ficou quieto por uns 3 segundos. Quando ele ficava quieto dessa forma específica, Lara sabia que o que vinha era mais sério do que ele estava deixando parecer. O processo está na etapa 5 de 6, Lara. A gente não precisa que você apareça lá mais vezes do que o contrato pede. Oizai, ele está olhando para você. Todos os clientes olham para quem presta serviço. Não é assim que ele está olhando. Beto descruzou os braços. E você sabe, Lara não respondeu imediatamente. Fechou uma das pastas e pôs do lado. Depois abriu a outra e ficou olhando para a primeira linha do relatório como se fosse a coisa mais interessante da sala. O processo não muda, continua como planejado. Você falou isso semana passada, porque é verdade semana passada e é verdade agora. Lara ficou 2 segundos em silêncio, não porque estava processando, porque estava esperando ele terminar o pensamento. Tem certeza? Ela perguntou. Rafael encontrou o olhar dela por talvez 3 segundos. Não desviou imediatamente o que ela anotou. Tenho, certo. Ela pegou a pasta da mesa, se levantou e saiu. A porta se fechou com o som discreto que portas de sala cara fazem. No corredor, Lara passou pela recepcionista, entrou no elevador, desceu 32 andares sozinha. Beto foi até a janela.
Lá fora, Pinheiros tinha aquela luminosidade cor de ferrugem que São Paulo adquire quando o céu está fechado e as luzes dos comércios começam a acender sem que ninguém tenha pedido. Tem uma coisa que eu nunca te perguntei. Ele disse, sem se virar. Lara esperou. Você começou esse processo por causa do pai. A Veiga Holdings, o terreno, o que aconteceu no contrato de 94. Beto virou. Mas desde quando você está questionando o porquê? Ela não respondeu. E a resposta estava exatamente no silêncio, onde ela não colocou palavras. Beto assentiu levemente. Tá bom. Pegou o casaco na cadeira. Só toma cuidado com o que você decide dentro de uma sala de reunião que você devia estar decidindo aqui. Saiu. A porta do estúdio fechou e Lara ficou sozinha com os relatórios e com o barulho distante da cidade que não parava nunca. Se você está ouvindo isso aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Se você fosse Lara e soubesse exatamente o que ela sabe sobre o Grupo Monteiro, você conseguiria continuar com o plano do mesmo jeito? Ou tem um ponto onde a conta não fecha mais? Me conta nos comentários o que você acha. E me fala também de onde você está assistindo. Que horas são aí? Camila Sarti não dormiu bem na sexta. Não era o tipo que perdia sono fácil, o que tornava aquela sexta mais irritante do que o normal. O CNPJ do Post-it havia levado a um fundo. O fundo levava a uma holding registrada nas Ilhas Cayman. A holding tinha um representante legal no Brasil, que era o escritório do Dr. Peixoto, advogado corporativo radicado em São Paulo, com uma lista de clientes que o escritório não divulgava, mas que Camila havia conseguido parcialmente através de um colega de faculdade que trabalhava num banco de médio porte. O nome Lara Veiga não aparecia em nenhum documento público, mas o Dr. Peixoto aparecia em dois. No primeiro, como representante da holding que havia adquirido a empresa que ela havia rastreado no histórico de clientes do estúdio. No segundo, como signatário de um contrato de assessoria financeira registrado numa Câmara de Arbitragem de São Paulo. O contrato era de 3 anos atrás. O outro signatário era um nome que Camila não reconheceu numa primeira leitura. Ela pesquisou. Demorou 40 minutos para entender o que estava lendo. O nome era o de um conselheiro independente que havia tentado entrar no conselho do Grupo Monteiro 2 anos antes. A tentativa havia sido bloqueada por questões procedimentais que, na época, Camila havia tratado como rotina. Não era rotina. Era alguém testando a porta antes de tentar a janela. Ela ficou sentada com o notebook no colo por um longo tempo. Depois pegou o celular e mandou mensagem para o Rafael. Preciso falar com você segunda de manhã. Antes das outras reuniões, a resposta demorou. Chegou às 23h12. Ok, 8 horas. Camila pôs o celular na mesa de centro e ficou olhando para o teto. Havia uma versão disso que era coincidência. Ela havia aprendido, ao longo de 15 anos em mercado, que coincidências do tamanho dessa não existiam em corporações. Existiam estratégias que você só enxergava quando já estavam quase prontas. Segunda-feira, 8h07. Rafael chegou com café e Camila estava na sala antes dele, o que não era comum. Ela tinha uma pasta em cima da mesa e uma expressão que ele reconhecia do tempo em que trabalhavam juntos antes. O rosto de quem achou alguma coisa e ainda não sabe se o que achou vai destruir ou confirmar uma teoria. Você vai me contar o que é antes de me dar a pasta? Ele disse. Não, ela abriu a pasta. Prefiro que você leia primeiro. Ele leu. Devagar, como Lara havia feito com o contrato. A diferença era que Lara havia lido com a calma de quem já sabe o que está assinando. Rafael leu com a desaceleração de quem está tentando reorganizar o que entende enquanto as palavras chegam. Terminou a segunda página e parou. A Lara Veiga, ele disse, é o que parece. Parece que ela tem uma holding que tem uma holding que ele parou. Quanto? Do lado de dentro, Camila esperou o silêncio se fechar antes de falar. Esperava mais reação. Rafael ficou olhando para a cadeira onde Lara havia sentado. Tinha uma sensação que não soube nomear.
do tipo que fica uns 3 ou 4 dias antes de ir embora por conta própria. Ele tinha uma empresa para tocar. O pensamento foi. Camila pôs o dedo em cima do número na última página. 38% das cotas do Grupo Monteiro, adquiridos em partes ao longo de 26 meses, através de 3 estruturas diferentes. Ela tirou o dedo e o processo não terminou. Rafael ficou parado com a pasta aberta. Ela não veio aqui prestar serviço, Camila disse. A voz tinha aquela frieza de quem está controlando algo que preferia não estar controlando. Ela veio ver por dentro o que já estava comprando por fora. O silêncio da sala tinha a qualidade específica dos silêncios que acontecem depois que uma informação aterra e antes que a pessoa decida como reagir. Rafael fechou a pasta devagar. Ficou com ela na mão. Você tem certeza? Tô mandando pro jurídico hoje. Mas sim. Ele pôs a pasta na mesa. Ficou de pé, foi até a janela. São Paulo estava com uma névoa baixa, que tornava tudo um pouco menos nítido do que deveria ser. O tipo de manhã que a cidade tem quando está guardando alguma coisa. Ela vai aparecer aqui hoje, ele disse. Zay. Às 10h30. Reunião de alinhamento de fase 2. Camila esperou. Rafael virou. Havia qualquer coisa no rosto dele que Camila não sabia nomear. Não era raiva, que era o que ela havia esperado. Era o rosto de alguém cuja raiva ainda não havia chegado, porque ainda estava processando o volume do que havia sido feito. Deixa ela entrar, ele disse. Camila abriu a boca. Deixa ela entrar, ele repetiu. Mas fica na sala. Lara chegou às 10h26. 4 minutos antes do combinado, o que era o padrão dela. A recepcionista fez o gesto de sempre. Ela foi para o corredor de sempre. Passou pela galeria de fotos de sempre. Desta vez ela não parou. Mas os olhos foram até a foto por menos de 1 segundo. O tipo de olhar que as pessoas dão para coisas que já conhecem de cor e não precisam mais ver para lembrar. A sala de reuniões tinha Rafael, Camila e Patrícia. Mais pessoas do que o combinado. Lara pôs a pasta na mesa e sentou. Olhou para Rafael. Ele tinha as mãos cruzadas em cima da mesa e um olhar que ela não havia visto antes. Não era o olhar de executivo avaliando o fornecedor. Era outra coisa. Você quer começar? Ele disse. A frase era pequena demais para caber numa reunião de alinhamento de fase 2. Lara ficou 2 segundos em silêncio. Exatamente 2. Depois abriu a pasta e pôs um documento em cima da mesa. Virado para Rafael. Era a notificação formal, assinada pelo Dr. Peixoto, datada de 2 semanas atrás, que havia sido enviada ao Conselho do Grupo Monteiro por via legal e que havia, segundo o protocolo, chegado ao conhecimento do presidente. Rafael olhou para o documento. Depois olhou para ela. Você sabia que isso chegaria? Ele disse. Não era pergunta. Sabia. E veio mesmo assim. Vim. Camila fez um movimento brusco para falar e Rafael estendeu a mão, sem olhar para ela. Não foi um gesto agressivo. Foi o gesto de quem precisa de silêncio para ouvir uma coisa importante e sabe que não vai ouvir direito com interferência. Por que o estúdio? Ele perguntou. Com tudo que você tem, por que vir pessoalmente? Por que a fachada de fornecedor? Lara ficou olhando para ele por um momento. A resposta certa era a que ela havia preparado há meses, que era legal, que era suficiente, que explicava a estratégia sem expor o resto. A resposta certa não envolvia nenhuma das outras coisas. Por causa do meu pai, ela disse. E pôs na mesa o segundo documento. Era uma cópia, amarelada nas bordas, digitalizada com cuidado, mas a data estava legível. 1994. E na última linha, 2 assinaturas. Uma era o pai de Rafael Monteiro. A outra era de Eduardo Veiga. Camila ficou parada. Patrícia ficou parada. Rafael olhou para o documento por um tempo longo. Quando ergueu os olhos, havia algo diferente no rosto. Não era só a raiva que havia chegado finalmente. Era o rosto de alguém que acaba de ver uma história que achava que conhecia a partir de um ângulo que nunca havia imaginado existir. Ele era sócio, Rafael disse. A voz mais baixa. Era. Lara pôs a mão em cima do documento. Até não ser mais. No estacionamento, Lara ligou para Beto sem nem sentar no carro. Como foi? Ele perguntou, sem cumprimento. Cancelaram.
Silêncio. Depois, a Camila. A Camila, eu falei. A voz de Beto tinha aquele tom calmo de quem prefere não dizer eu avisei, mas diz de qualquer forma. Ela tem um problema com você que vai além do profissional. Desde o mapeamento do segundo projeto, a pasta ficou no centro da mesa. O documento de 94 não foi tocado por ninguém, mas era o que todos na sala estavam lendo com a parte dos olhos que fica olhando mesmo quando você não quer. Camila quebrou o silêncio primeiro. Isso não altera o quadro jurídico. A voz controlada, mas havia algo embaixo que ela não estava conseguindo tampar. Independente de qualquer relação histórica, o que está em curso é uma aquisição não declarada. Temos embasamento para acionar a cláusula de proteção. Camila. Rafael disse o nome de um jeito específico que ela conhecia de anos e que normalmente funcionava. Dessa vez, ela ficou de pé. Não. Rafael, não. Ela estendeu a mão aberta na direção de Lara, não o dedo, como se o gesto fosse mais educado assim. Ela passou 2 anos construindo uma estrutura para te tirar de dentro da sua própria empresa. Você entende isso? Eu entendo. Rafael olhou para Lara. Quanto você tem? 43%. Camila abriu a boca. Adquirido nas últimas 12 semanas a partir da estrutura que o Dr. Peixoto notificou ao Conselho. Lara abriu a pasta para a segunda página. O processo é legal, transparente a partir da notificação. O Conselho tem 90 dias para responder. Você veio comprar um monteiro de dentro do escritório de um monteiro? Camila disse, com a voz que havia descido vários graus. Não. Lara pôs a caneta em cima da pasta. Eu vim falar com o Rafael antes dos 90 dias. O silêncio que veio depois tinha uma qualidade diferente de todos os anteriores. Rafael ficou olhando para ela. Por quê? Ela não respondeu imediatamente. E foi exatamente nessa pausa que durou tempo demais para uma resposta estratégica, mas tempo suficiente para uma resposta honesta, que Rafael entendeu que havia algo na conversa que havia saído do plano de negócios e entrado num território que nenhum dos dois havia nomeado ainda. Camila percebeu também e ficou ainda mais quieta, do jeito que pessoas ficam quando veem algo tomar uma direção que não conseguem controlar com argumento. Preciso de 15 minutos, Rafael disse. Saiu. Não era fuga. Era o tipo de saída de quem precisa de ar para pensar com clareza. No corredor, pegou o celular e ligou para a mãe. Dona Teresa atendeu no segundo toque. Eu estava esperando você ligar. Você sabia. Sabia de parte. A voz calma do jeito que às vezes irritava e às vezes confortava. Sabia que a filha do Eduardo ia aparecer um dia. Não sabia quando nem como. Você foi ao estúdio. Fui. E não me contou. Não era minha história para contar primeiro. Uma pausa. Ela precisava decidir se ia falar. Você precisava ver quem ela era antes de saber quem o pai dela foi. Rafael encostou na parede. Lá no fundo, pela porta fechada, via a silhueta de Camila em pé. Mãe. O Gilberto Sarti. Silêncio. Ele era sócio minoritário em 94. Você me disse que saiu antes da expansão. Isso é tudo que eu sei, porque é tudo que você sempre me disse. Dona Teresa ficou quieta por um tempo, que era um segundo, mas parecia mais. Onde você está agora? No corredor. Volta para a sala, ela disse. Eu estou descendo. Dona Teresa Monteiro chegou ao 32º andar 42 minutos depois. Sem bengala, com uma pasta de couro que Rafael não havia visto antes velha, com as bordas desgastadas do jeito específico de quem carrega o mesmo objeto por décadas. Ela entrou na sala sem pedir licença, como sempre, mas com uma presença diferente. Camila se levantou por reflexo.